da vida, né, irmão? As horas não se passam, né, pastor? A gente tem que se converter, viu? Em nome de Jesus, certo? Converter esse relógio. Aleluia. Irmãos, glória a Deus. Hoje vai ser fechada aqui a Santa Ceia, né, irmão? Que representa a morte do Senhor, o sacrifício naquela cruz por nós. É isso? Será que nós somos merecedores daquele que está na cruz por nós? Nós queremos parar um pouco, pensar um pouco, se nós é merecedor, né? Nenhum quer botar seu filho na cruz, só ele que foi para a cruz por nós, né? Nós temos nosso filho aí, quem puder criar seu filho, crie no ministério, crie na palavra do Senhor, para o mundo não adotar ele e levar seu filho, é isso? Irmão, em Lucas 22, 7 diz assim: a Santa Ceia, aleluia. Vou passar algum versículo para os irmãos, porque quem vai administrar a Santa Ceia é o pastor, né? Mas essa palavra aqui diz assim: a Santa Ceia. Chegou, porém, o dia dos pães sem fermento, e quem importava sacrificar a Páscoa. 8. Mandou Pedro e João dizer: ide, preparai-nos a Páscoa para que comamos. E eles disseram: onde que queres que a preparamos? E ele disse: eis que quando entraste naquela cidade, encontrarei um homem levando um cântaro de água. Segue até a casa que ele entrar. Direi ao pai de família, o pai de família na casa, e disse: eis que no gentil dominam sobre ele o que tem de autoridade sobre eles. São chamados de benfeitores. Mas não serei vos assim antes de um maior entre vós. Seja o mesmo que governa o que serve. Irmão, me perdoe que eu pulei aqui a parte aqui, irmão. Errei aqui, me perdoe, em nome de Jesus. Direi o pai da família em casa: mestre, diz que onde estás o aposento de comer a Páscoa com o seu discípulo. Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliários e fazer o preparativo. Indo ele, acharam como lhe havia dito. Assim prepararam a Páscoa. Chegando a hora, pôs na mesa com os 12 apóstolos e disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Porque vos digo, não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Amém, irmão? Irmão, você bem breve, me perdoe mesmo, porque eu pulei algum versículo aqui, né, irmãos? Irmãos, Jesus ele preparou a Páscoa com o seu discípulo, porque naquela região todos faziam a paz. Jesus fez a Páscoa com o seu discípulo, mas preparou cada um, preparou ali naquele momento os 12. Os discípulos perguntaram a ele: onde preparamos a nossa Páscoa para se nos servirmos? Jesus: segue aquele homem com canto de água na casa dele. Eu creio que ele, nesse momento, na sua casa, você prepara uma ceia na sua casa.
junto com sua família, apresenta a sua ceia. Aquele homem abriu a casa dele, pastor, para que Jesus faça a Páscoa ali, junto com os discípulos. Mas antes que Jesus fosse para aquele local do Monte das Oliveiras, ele pregou o que era o perdão. Ali naquele meio, ele disse: deixa eu comer essa Páscoa antes que eu padeça, antes que eu vou para a glória, antes de eu morrer. Mas antes, ele preparou cada um. Mas no meio daquele povo, daquele discípulo, irmãos, existia um que foi usado pelo inimigo. Ali os discípulos, irmão, demonstraram, ali, sou eu, Senhor, que eu vou trair. É tu? Não, Jesus disse: aquele que eu me der o bocado é o traidor. Judas, ele foi usado ali, ali era um homem de confiança, todos os discípulos. Eu quero dessa maneira, irmão, de jeito que nós podemos ter confiança, a confiança do Senhor, aqueles homens. Mas a tentação, irmão, de Judas, ali ele preparou. Jesus saiu daquela mesa, ele perdoou, ele pregou o amor, lavou os pés do discípulo. Antes era para nós lavar os pés de Cristo, não Jesus lavar, ele serviu de servo, perdoou todos ali. E naquele momento, irmão, Jesus sai para o Monte das Oliveiras, onde já não aguentava mais, irmãos. Preparou os discípulos, desceu, deixou: vigiai aqui comigo enquanto eu desço aqui. Jesus foi em particular falar com o Pai. Um momento de oração, de fala com o próprio Pai. Ele suava sangue, a angústia era muito grande, pastor, era muito grande por nós. Ele via a fraqueza de cada um. Jesus falou, suou tanto, irmãos, que voltou novamente naquele local e encontrou os discípulos dormindo. Quando estão dormindo, irmão, nesse momento, irmão? Maravilha, irmão, nós estamos aqui hoje é dia da ceia, hoje. Mas será se nós estamos preparados, irmão, psicologicamente, espiritualmente? O que é que nós fizemos para agradar o Senhor, pastor, nessa terra? Adorar Ele uma vez por semana, uma vez por dia, né? Adorar o Senhor todo dia, reconhecer ali naquela cruz, reconhecer o que Ele está fazendo e ainda continua. São merecedores. E ali houve, irmãos, Jesus veio várias vezes ali, encontrou seus próprios discípulos dormindo. Preparai, levantai, porque vai chegar a minha hora de ser traído. E ali Jesus foi para outro local e foi traído pelo próprio discípulo. E ali Jesus se entregou ali aos soldados, e levaram ele como fosse um ladrão, como fosse um bandido, né? E correram todos. Pedro feriu, abaixa a tua espada, varinha, que todos que lançaram a espada pela espada morrerão. Jesus curou aquele soldado, a orelha direita, a esquerda, curou, e hoje nós continuamos fazendo por nós. E nessa noite de Santa Ceia, nós caia um pouco, reflita, irmão, o que nós fazemos que é para agradar o Espírito Santo. Não agrada o homem, né? Agrade a Jesus, adore Ele, Ele é merecedor naquela cruz por nós. Então, nesta noite, quando o pastor administrar a Santa Ceia, nós faz aquela palavra que diz: se examine você mesmo, a sua falha, a sua falha, né? Pecado, enquanto nós estivermos nesta terra, em carne, nós somos sujeitos a pecar, mas vigiar e orar para não cair em tentação. Mas refletir um pouco o que é a morte do Senhor naquela sacrifício, naquela coisa. Eu fico feliz pela rica oportunidade. Amém.